Dr. Arlindo Cunha, quando assumiu a presidência da Comissão Vitivinícola do Dão, apontou como uma das prioridades colocar o Dão na moda. Que porção desse objetivo está conseguido? Bom, eu sou um homem realista, tenho os pés assentos na terra e sei que pôr como objetivo que o Dão volte a estar na moda é um objeto de longo prazo, médio e longo prazo, porque o Dão foi outrora uma grande região dos vinhos de mesa, era a grande região, quando se falava em vinhos de mesa, sobretudo vinhos tintos, era o Dão. Depois, isto foi há 30 anos, houve um período, houve uma revolução em Portugal no domínio da viticultura e da enologia e dos vinhos, e houve regiões que antes não produziam quase nada, o caso do Alentejo, o caso do Douro, que só fazia vinhos do Porto e não fazia vinhos de mesa, e começaram de facto a produzir vinhos, e o Dão ficou algo para trás. Tem a fazer um grande trabalho de reestruturação das suas vinhas e de enologia. E desde há cerca de uma década para cá, o Dão começou a recuperar deste tempo perdido. E, portanto, eu digo que hoje em dia as pessoas estão a reconhecer, os críticos, os especialistas, estão a conhecer o Dão como sendo uma região de vinhos diferentes, vinhos do granito e vinhos com castas únicas, só há aqui, aliás, são indígenas daqui, o caso do encruzado nos brancos, o caso da Touriga Nacional nos tintos, e dá vinhos diferentes, portanto, neste território e com este granito, quando o país quase todo é xistoso, e de areias e de argila, aqui é de granito, dá vinhos diferentes. E, portanto, este reconhecimento da nossa diferença está a ser objeto, digamos, de reconhecimento e de estima e de admiração pelos críticos e daqui a pouco estará também no mercado, no grande consumidor. E, portanto, daí que a minha aposta, quando aceitei como produtor e digamos assim, natural desta região, aceitar ser presidente da Comissão Vitivinícola, que é o órgão que concentra, aglomera, coordena todos os produtores de vinho, foi precisamente para dar o meu contributo com aquilo que eu tenho de mundo e de vivência e de experiência, para que o Dão volte a ser reconhecido pelos portugueses e a nível mundial até, como uma região de vinhos excelentes e vinhos muito especiais e muito diferentes. Cultivando a ideia de um vinho de mesa, um vinho gastronómico, será isso? Muito gastronómico, aliás, essa é uma das qualidades do vinho do Dão, é ser um vinho gastronómico, quer dizer que é um vinho como tem muitos taninos e uma excelente estrutura e acidez e frescura na boca, é um vinho que vai muito bem com a comida. Há outros vinhos de outras regiões, que são chamados vinhos quentes, que são muito fáceis de beber, em aperitivo, etc. O vinho do Dão vai muito bem com a comida. E por isso é que o vinho do Dão é um vinho essencialmente gastronómico e também um vinho que tem uma enorme capacidade de guarda, em termos técnicos, quer dizer vinho com uma grande longevidade. Portanto, por esses mesmos taninos e por ser um vinho do granito, o Dão pode ter vinhos do Dão com 20 anos, 25 anos. Aliás, há vinhos do Dão, aqui produzidos nesta região e nelas, que têm de 1950, 60 e que estão em ótimas condições. Outra sua aspiração, proposta, é o relançamento da Rota do Dão. Como é que estamos? Bom, eu digo que mais que o relançamento, acho que é o início, porque aqui há 12 anos houve uma tentativa de criar uma rota do vinho do Dão, no fundo é uma rota de enoturismo, não é? Mas não saiu, digamos, das intenções. Por que não terá corrido bem? Bom, não sei, não posso dizer. O que sei dizer é que, nesta altura, uma das minhas apostas, enquanto Presidente da Comissão Vitivinícola, é precisamente congregar aquelas quintas, os produtores que têm condições para poder receber turistas, para aderirem à rota de vinho do Dão. Claro que isto é um investimento grande, um investimento de cerca de quase €500 mil, que obviamente carece de um cofinanciamento, digamos, por parte do CRENA, e estamos a trabalhar nisso precisamente para... Vai encontrar vontades? Estou, eu não quero começar com muita gente, quero começar com as pessoas certas e com as pessoas com muita qualidade. E temos uma dúzia de bons produtores aqui, com boas quintas, com boas condições para, digamos, receber visitantes e com excelentes vinhos. E, portanto, isso é o passo fundamental para nós termos sucesso. E depois, a pouco e pouco, irão entrando outros. Eu devo dizer-lhe que conheço um pouco a Europa vitícola, um pouco quase toda, para as minhas andanças europeias. E exatamente. Eu devo dizer-lhe que as regiões vitivinícolas europeias são normalmente regiões muito desenvolvidas e muito ricas. Porque, de facto, há um lastro que é o vinho, que é um produto, que é uma cultura, que é uma referência da nossa civilização europeia
E quando nós formos capazes de passar essa mensagem, as pessoas vêm lá, desfrutam e deixam lá o dinheiro. Parece associado ao turismo também. Naturalmente, sim. E é um bocadinho essa vertente, digamos, que nós temos aqui que explorar. Temos aqui um grande filão, temos agora que saber explorá-lo. É também grão-mestre da confraria do espumante. O espumante aparece mais associado a regiões limítrofes do Dão. Bairrada e a Farosa, a Morganheira. O Dão é também uma zona de potencial para o espumante? Bom, é. Aliás, o espumante é um produto vínico, portanto, que se pode fazer em hoje em dia, muitas circunstâncias. O espumante nasceu no Champanhe, porque era uma região de vinhos de baixo teor alcoólico, difíceis de beber, e então alguém descobriu que era importante, pondo-lhe um pouco de levedura, podia de facto evoluir para um vinho agradável. Bom, isso foi descoberto para o mundo inteiro. Para fazer o espumante basta ter um bom vinho, e o vinho tem que se cortar as uvas algo cedo, portanto com 11,5, 12 graus, para ter um bocado de acidez e não ter muito grau, e depois pôr as leveduras a trabalhar. E portanto hoje em dia posso dizer isto, faz-se espumante em todo o país, e bom espumante, de boa qualidade. Claro que há as regiões tradicionais da Bairrada e do Távora e Varosa agora atualmente, mas em todo o país se faz bom espumante. Aliás, a confraria do espumante é uma confraria nacional, que tem aderentes desde o Algarve até o Minho, e aqui o Dão já começa a ter excelentes espumantes de grande qualidade, que aliás pode aqui provar e desfrutar nesta Feira do Vinho do Dão aqui em Nelas, e portanto nós também é um dos produtos vínicos que nós também queremos valorizar, é o espumante do Dão. Temos em fundo justamente uma feira que junta produtores e engarrafadores da região. Como é a relação entre eles? Há uma equipa do Dão? Há solidariedade entre eles? Bom, isso é uma questão complexa. É uma questão complexa e muito filosófica. Não é só no Dão, é um bocado no país inteiro, não é? Nós somos um país que não tem uma cultura do coletivo, não é? E portanto cada um pensa que tem o vinho melhor que o vizinho, não é? É sempre assim. Isto está-nos aqui no nosso genes, não é? Faz parte da nossa genética. Mas eu penso que as pessoas têm consciência de que temos um bem comum que se chama vinho do Dão, e que há aspectos que nos unem mais importantes do que aqueles que nos separam. Claro que quando se está numa região demarcada de vinhos, os produtores são ao mesmo tempo, digamos, rivais e associados, portanto são rivais e cúmplices, não é? E nós somos cúmplices e rivais. Rivais porque temos produtos para vender, os outros também têm, mas somos ao mesmo tempo cúmplices e aliados, é a palavra mais certa. Porquê? Porque todos nós temos que promover o vinho do Dão, e caminhamos no sentido de que, se o vinho do Dão for promovido e valorizado no mercado como deve ser, então é uma mais-valia coletiva, da qual nós individualmente poderemos também beneficiar. E é nesse sentido que nós temos que gerir o binómio da rivalidade com o facto de também sermos aliados ao mesmo tempo, e neste caso concreto de uma região de mercado, como é o Dão, o sermos aliados para tentar promover e valorizar a marca coletiva Dão, denominação de origem protegida, é muito mais importante do que o nosso valor individual. Porquê? Porque se a valorizarmos coletivamente, também nós individualmente seremos valorizados. O Dão entra mesmo pela região da Serra da Estrela, aqui ao lado. A parceria, por exemplo, entre os vinhos do Dão e o queijo da Serra pode ser frutuosa? Sem dúvida, já é. Aliás, hoje em dia é difícil ir a uma prova de vinho do Dão que não tenha queijo da Serra, não é? Nós temos aqui. Exatamente aqui. Nós temos uma região muito gastronómica também, numa região, aqui a região de Dão Lafões, portanto o Dão e Lafões, que é esta região aqui a oeste do Dão. Estamos entre Lafões, que é uma região com uma grande gastronomia, o próprio Dão, e a Serra da Estrela. E portanto, obviamente que uma das formas de valorizar o Dão é uma associação com a Serra da Estrela, que é um destino turístico já consagrado e clássico, e sobretudo porque também conseguimos esse casamento gastronómico entre o queijo da Serra e o Dão. Aliás, devo dizer que muitas das freguesias da região de Mercada do Queijo da Serra são freguesias da região de Mercada do Dão. Portanto, há aqui uma coincidência territorial
que é evidente. Está a encontrar vontade do outro noivo para este casamento? Neste caso, Já estamos em união de facto há muito tempo. Já estão em união de facto. Há muito tempo. As coisas correm bem. Sim, acho que somos a mesma realidade. Portanto, o Queijo da Serra, uma grande parte, da parte de cada Serra da Estrela, da parte da vertente norte e na vertente oeste, é a território da região do Dão. E, portanto, já somos a mesma coisa e, portanto, temos que aprender a valorizar as duas coisas, não é? E aqui voltamos ao turismo, é justamente esta região onde há quase uma sobreposição entre Dão e Serra da Estrela, é talvez aquela onde o turismo aparece mais, turismo rural, vamos chamar, parece mais desenvolvido. Sim, aliás, o Dão hoje em dia já é um destino turístico, ainda que não seja um destino turístico de primeira linha, por vários dos seus fatores, pelo vinho e sobretudo pelo termalismo e também gente que vai em demanda da Serra da Estrela. Portanto, por isso é que nós queremos valorizar no futuro cada vez mais essa parceria com a Estrela, porque daí resultará uma mais-valia para ambos. Portanto, e nesse sentido, para nós, pelo menos a minha opinião, é de facto uma articulação e parceria com a Serra da Estrela, não só porque nós somos parte dela, parcialmente, mas como também a Estrela é um destino turístico de excelência, nós aí também podemos beneficiar da parceria com ela. Ouvi aqui de um crítico brasileiro um dado, confesso, desconhecia, falta minha. O Portugal é o principal exportador europeu de vinhos para o Brasil. Este é um dado muito relevante. Sim, somos dos países da Europa, somos os primeiros. Sim, julgo que não somos o primeiro, mas somos o segundo ou o terceiro, o que é normal, portanto, em relação ao Brasil. Portanto, temos uma relação histórica muito grande. O Brasil é um dos grandes, no caso do vinho do Dão, o Brasil é o terceiro destino dos vinhos do Dão, portanto, em termos de exportação. Quais são os primeiros? Estados Unidos e Canadá. E depois Angola, portanto, em quarto lugar, e em terceiro Brasil. O vinho do Dão, de facto, é um vinho com muito nome histórico no Brasil e nós estamos também aqui a apostar, todos os anos vamos ao Brasil em ações promocionais. Estivemos lá em novembro passado e voltamos lá agora no próximo mês de dezembro, a São Paulo e ao Rio de Janeiro, para ações de promoção do vinho do Dão. Ouvi ontem aqui na sessão solene, na abertura desta Feira do Vinho do Dão, preocupação em relação ao envelhecimento da população produtora de vinhos. É uma preocupação para si? Bom, em todo lado. Né? Pronto, o Dão, como uma região tradicional de vinhos, onde havia muitos pequenos produtores de pequeníssima dimensão. E essas pessoas, pronto, estão a abandonar a vinha, mas no lugar delas estão a haver um crescimento de outros projetos de gente mais nova, que tem outras ambições e que tem outra dimensão. Portanto, isso é normal. Aliás, nós vemos a nível da Europa inteira, e Portugal também, não é uma exceção, temos cada vez menos produtores, mas a produção é maior. Portanto, ou seja, há um aumento, claro, de dimensão dos produtores que ficam, porque é uma forma de serem mais competitivos, não é? Porque é uma evolução natural, não é? Como nós, tal como aqui há 30 anos, tínhamos 25% da população ativa na agricultura, agora temos 8%, não é? E, portanto, isso é normal, mas estamos a produzir mais, hoje em dia 8% da população ativa que produziam 25% há 30 anos. Novas anos. Experiências acaba de participar na inauguração de uma adega de jovens, tanto quanto eu sei. Exato, aliás é um projeto interessante de um jovem descendente aqui de Nelas, que é um empresário de sucesso no setor dos têxteis e confecções, no Porto e no Norte, e portanto que entendeu que valia a pena apostar num negócio antigo da família, mas que depois se interrompeu, que é o do vinho, e portanto lançou aqui um projeto, já com grande investimento aqui em Nelas, um projeto Caminhos Cruzados, e que vai agora arrancar e que esperamos tenha grande sucesso.